você, boa tarde. Você acompanhando aqui o programa Regional Comunidade, começando agora aqui no seu rádio. Eu sou o Joab Reis. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Está no ar o programa Regional Comunidade, aqui pela sua 91.3 FM. Espero estar te encontrando numa boa desse início de tarde aqui na zona urbana de Uruará, você também na zona rural do município. Alô, você que acompanha a gente pela internet, boa tarde para você que ouve a gente. Obrigado de coração pela companhia. A partir de agora é conosco. Regional Comunidade no ar, recebe aqui no programa de hoje o promotor substituto da comarca de Uruará, Dirk Matos, está aqui para conversar conosco, falarmos sobre as medidas que estão sendo tomadas no município pelo Ministério Público, pelos órgãos competentes do município, os gestores do município de Uruará, para o enfrentamento à Covid-19. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Doutor Dirk, tem aí um decreto que agora torna obrigatório, a partir de hoje, o uso da máscara no município. Eu gostaria que já começar falando sobre este assunto com o senhor. Boa tarde a todos novamente. Quem não me conhece, o meu nome é Dirk Matos, eu sou promotor de justiça da cidade e também do município de Placas. É interessante esclarecer às pessoas que moram no município que nós temos um decreto estadual, o decreto 800 de 2020, e temos também um decreto municipal. Queria fazer também uma retificação no seguinte sentido: nós estamos obrigados todos a usar máscaras desde maio de 2020. Desde o dia 31 de maio de 2020 existe essa obrigação. O que nós temos agora é uma intensificação através de uma atuação coordenada dos órgãos que compõem a rede de segurança sanitária, e nós estamos aqui para esclarecer essas dúvidas relacionadas à circulação de pessoas. Gostaria também de registrar logo que nós estamos em bandeira laranja, uma situação de risco intermediário, mas que requer muitos cuidados para que nós não cheguemos à mesma situação que nossos irmãos de Placas, que hoje estão em bandeira preta e em lockdown. Certo. Em relação a essa questão dessa obrigatoriedade, essa intensificação a partir de hoje, doutor, como é que vai ficar a questão da fiscalização? Existe multa também para quem for pego sem o uso da máscara circulando em via pública? Como é que vai funcionar isso? Nós temos um decreto municipal e um decreto estadual que estabelecem sanções administrativas. Existem também sanções criminais, quando você descumpre as normas de vigilância sanitária, mas eu vou me referir agora às sanções administrativas que podem e devem ser aplicadas pelos órgãos municipais, notadamente a vigilância sanitária. O decreto estadual, como o decreto municipal, prevê multas de advertência, advertências e também interdição e embargo dos estabelecimentos. Então, as pessoas que forem eventualmente autuadas na rua usando a máscara de forma inadequada ou não usando a máscara, elas estão passíveis de sofrer essas sanções. Ressaltando que todos os órgãos que compõem hoje a rede de segurança estão autorizados e estão orientados a fazer essas autuações. Então, a gente recomenda sempre, por uma questão sanitária, que ninguém, absolutamente ninguém no município circule pelas ruas, por espaços públicos, sem a sua máscara. Essa máscara é um equipamento obrigatório e, mais importante do que você pensar na multa, é pensar na segurança do município. Quem não seguir essas orientações pode ser multado, inclusive, através de um processo administrativo, mas vai ser autuado pelos órgãos onde estiver. Os estabelecimentos comerciais também estão orientados nesse sentido. Eu fiz uma reunião no dia de ontem com a CDL e os comerciantes e empresários de Uruará. Eles fixaram o compromisso de cumprir essas normas, estão todos orientados a obrigar os funcionários e os clientes que não vão poder entrar nos estabelecimentos sem a máscara. Essa é a orientação que o Ministério Público dá e estão todos hoje nesse contexto de cumprimento obrigatório. Doutor Dirk, e aquelas pessoas que moram na zona rural do município também devem cumprir essas medidas? Com certeza. As pessoas que moram na zona rural do município, nós entendemos que as informações elas são às vezes de difícil acesso, mas nós estamos aqui com essa perspectiva de orientação. Todos, absolutamente todos que moram no estado do Pará são obrigados, ou que estejam transitando pelo estado do Pará, é interessante que se saiba também essa questão, quem estiver no território do estado do Pará, e aí se inclui o município de Uruará e Placas, deve seguir as normas sanitárias, inclusive o uso de máscaras e não fazer aglomerações. Eu falo agora para os moradores e moradoras, os nossos queridos moradores e moradoras da zona rural, que eles também façam esse cumprimento, porque se chegarem no município, não só não vão ser atendidos nas lojas que fazem parte aqui da zona urbana, como podem também ser multados.
Agora, a inferência aqui do ouvinte que está acompanhando o Regional Comunidade quer saber a respeito, a gente tem visto muitas pessoas pedalando suas bicicletas pelas vias públicas, né? E o ouvinte quer saber exatamente sobre isso, para fazer exercício como pedalada. É obrigatório o uso da máscara? A pessoa quer saber como proceder nessa questão. Todas as atividades feitas fora das suas residências, que envolvam ou mesmo não envolvam aglomeração, as pessoas têm que fazer o uso de máscaras. As pessoas que frequentam academias, e nós temos restrições a essas academias que estão sendo observadas, as pessoas que façam eventualmente eventos privados, existe também uma limitação, e independentemente do local em que você esteja, mesmo pedalando, escalando ou fazendo alguma atividade de natureza física ou profissional, você precisa estar de máscara. É óbvio que a pessoa estiver se alimentando, estiver tomando água, isso é uma situação que é excepcional, que é justificada. Agora, a pessoa tem que, fora dessas situações, estar sempre usando a máscara. Eu agora chamo para o bate-papo aqui, para a nossa conversa, ela que chefia a Vigilância Sanitária do município de Uruará, a Eliscleia Gouveia, está aqui para falar com a gente também. Falar sobre a fiscalização em si, inclusive nos estabelecimentos comerciais. Como é que está funcionando, como é que vai proceder-se com essa fiscalização a partir desse momento? Bom dia. Boa tarde. A todos, né? Os comércios, a gente está trabalhando um bom tempo já, fazendo um trabalho educativo com os comércios de Uruará. A gente já frisou bastante a questão do uso das máscaras. E hoje, a gente, depois de uma reunião que foi feita ontem com a promotoria, a gente resolveu fazer valer o decreto municipal, né? Porque existe um decreto municipal e um estadual dizendo que todo cidadão no Pará, ele deve ter o uso devido das máscaras. Então, assim, os comércios de Uruará, o comerciante, a vigilância sanitária chegou, entrou num estabelecimento comercial. O proprietário, os funcionários ou consumidor, se for pego a partir de hoje, sem o uso das máscaras, ele vai ser penalizado, ele vai ser multado por isso. Não só o estabelecimento, a pessoa jurídica, como a pessoa física também que foi encontrada no local. Isso não é porque a gente quer fazer isso, porque a gente é ruim. Não, a gente tem que fazer valer um decreto que a gente está fazendo trabalho educativo desde maio, que era para estar valendo, e agora que a gente vai colocar em prática. Então, assim, a partir de hoje já está valendo. A gente vai lavrar o auto de infração e vai ser penalizado, vai ser multado, ou até fechado o estabelecimento do cidadão diante da infração encontrada. Doutor Dirk, e as pessoas que forem multadas têm que pagar essa multa imediatamente? Fazendo também uma complementação ao que a Eliscleia falou, não é só não usar a máscara, tá, gente? O uso indevido da máscara também sujeita a pessoa a receber uma multa. O que seria esse uso indevido? Colocar a máscara no queixo, colocar a máscara na testa, estar com a máscara no bolso, estar com a máscara na mão, todas são condutas que também são abrangidas pelas multas e advertências. Então, o uso da máscara é o uso que a gente convencionalmente em cima no seu rosto, né, acima do nariz, de forma que cubra o seu nariz e a sua boca. Respondendo à sua pergunta, todas as autuações vão ser feitas. Essas autuações, elas geram processos administrativos. Esses processos administrativos, a pessoa vai ter a oportunidade de se manifestar para oferecer sua defesa e ao final vai ser julgado. Se esse for julgamento procedente, o processo administrativo vai gerar esse valor a ser pago pela pessoa que foi autuada. Se essa pessoa não pagar esse valor, ela vai ter repercussões relacionadas tanto ao município quanto em outras questões da vida privada. A principal delas é que vai ser inscrita na dívida ativa do município e vai estar sujeito à cobrança e até mesmo a medidas restritivas de crédito, como protestos e etc. Então é interessante que as pessoas saibam que as autuações são os primeiros documentos que vão ser recebidos. Após isso, os processos vão ser gerados e vai ser estabelecido contraditório e ampla defesa e ao final, se for procedente, essa multa vai ser calculada e vai ser aplicada e sujeita à cobrança. Doutor Dirk, e esse recurso que vai ser angariado com essas multas, vai ser revertido para o combate ao coronavírus? Tecnicamente, as multas são penalidades por descumprimento de normas. Então, a questão fiscal e tributária relacionada a isso vai ser definida pela Secretaria de Tributos e Arrecadação de Tributos. Mas, em princípio, como se trata de uma atitude, um ato administrativo vinculado a essa atuação,
a situação de reversão não é apenas para o combate, mas para o aparelhamento do órgão e para a estruturação também dos seus agentes. Tem pergunta aqui de pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, com relação aos estabelecimentos que fazem venda de bebida alcoólica, por exemplo. Como é que vai funcionar essa fiscalização? Os bares podem funcionar? Como vai ficar essa questão, doutor? Nós estamos em bandeira laranja, tá? E o decreto estadual, ele proíbe expressamente o funcionamento de bares, casas de shows e estabelecimentos afins. Não existe exceção para esse tipo de atividade. É uma infelicidade, eu entendo que as pessoas que trabalham com isso, eu me compadeço da dificuldade das pessoas. Nós fizemos, inclusive, uma reunião há 3 semanas na prefeitura com essas pessoas, e elas compreenderam muito bem qual é a posição do Ministério Público, mas esses bares, eles não podem funcionar em nenhum horário. Vou também esclarecer que os restaurantes, eles precisam também seguir normas. Hoje o restaurante pode funcionar até a meia-noite, tá? Só que a venda de bebidas alcoólicas, a comercialização de bebidas alcoólicas em todo o município, na verdade em todo o estado do Pará, é o que está previsto no decreto, ela só pode ocorrer até às 22 horas. De 22 horas até às 6 da manhã do dia seguinte, é proibida terminantemente a comercialização de bebidas alcoólicas por restaurantes, por lanchonetes, por lojas de conveniência e por distribuidoras, mercearias e qualquer tipo de estabelecimento comercial. Então, ratificando, restaurante até meia-noite pode funcionar, contanto que venda bebida alcoólica até as 22. Lojas de conveniência e distribuidoras podem trabalhar 24 horas, só que a venda de bebida está proibida entre as 22 horas e as 6 horas do dia seguinte. E sobre as igrejas? As igrejas, nós temos hoje no bandeiramento laranja a possibilidade de fazer os procedimentos religiosos que forem, só que eles têm que seguir protocolos de saúde que estão no anexo 3 do decreto. É interessante que os líderes religiosos eles tenham também essa compreensão. Já esclareço aos senhores, vou fazer uma reunião com eles essa semana para que a gente possa também não apenas exortá-los a cumprir as normas, mas divulgar isso junto aos seus fiéis. É importante que as pessoas tenham essa compreensão de que é um momento passageiro, nós estamos lutando para que esse momento seja o menor possível. E sobre a questão, doutor, dos vendedores ambulantes, as pessoas que ficam ali pelas praças, como é que vai ficar a fiscalização a respeito desse tipo de comércio? Há 2 tipos de fiscalização. A fiscalização envolvendo a Covid-19, a pandemia, pela nossa bandeira laranja, não há proibição de comercialização de produtos através de comércio ambulante. Não há essa proibição. O que acontece é que as pessoas têm que compreender que existe um outro tipo de fiscalização. As pessoas que trabalham com comércio ambulante, eles precisam seguir normas que são da prefeitura. O município prevê normas que para você poder trabalhar como comerciante ambulante, você precisa seguir. Então, não é a questão apenas da pandemia. Pela pandemia você pode funcionar, contanto que você siga os protocolos de segurança, mas há necessidade também de atender a outras normas sanitárias e também municipais, para que a pessoa possa ter, por exemplo, um alvará de funcionamento. Para Escleia, com relação às barreiras sanitárias, estão acontecendo no município de Uruará com a divisa aqui de Placas e Santarém? Sim, está acontecendo. A gente tinha feito no primeiro momento, né? Agora a gente retornou de novo as barreiras sanitárias. A partir de ontem ela já está, a gente não sabe até quando ela vai, né? Que Deus abençoe que termine logo essa fase que estamos vivenciando, né? Mas não tem previsão de terminar. Todos os dias a gente está com a barreira sanitária a partir das 8 horas funcionando. Tem ouvintes também querendo saber a respeito de jogo de futebol, que tem muita gente que ainda continua jogando futebol, doutor. Como é que pode fazer para que essas pessoas entendam que esse não é o momento? Nós fizemos uma operação sábado retrasado, das 8 da noite às 2 da manhã. Fizemos uma atuação integrada dos órgãos, inclusive interceptamos atividades como essa. É interessante que as pessoas tenham conhecimento de que o decreto, ele proíbe a realização de atividades coletivas, seja em campos privados ou públicos, em clubes recreativos, acima de 2 duplas. Então, o que acontece hoje no município é que as pessoas estão continuando a fazer esse tipo de evento. Então, não é que seja uma situação que nós não estejamos valorizando o esporte, pelo contrário. Só que nesse momento, os esportes coletivos, eles não podem ser feitos acima daquilo que está no decreto de limitação de 2 duplas. Essa limitação, ela tem que ser observada e as pessoas que estiverem violando isso podem ser, o evento vai ser interrompido e podem sofrer as consequências legais, que inclusive de natureza criminal.
A gente continua por aqui com a nossa conversa, o nosso bate-papo com o promotor substituto da comarca de Uruará, doutor Dirk Matos, está aqui com a gente, também a Eliscleia Gouveia, que é a chefe da Vigilância Sanitária de Uruará. Doutor, e com relação ao lockdown de placas, como é que está funcionando, como é que está acontecendo o lockdown em placas e o corte de energia pode ser feito lá em placas ou está suspenso? Então, gente, placas está sob a nossa atribuição também da Promotoria de Justiça de Uruará. Placas é uma situação mais grave porque nós estamos em bandeira preta, é a pior situação possível do ponto de vista sanitário e está proibida a circulação de pessoas, exceto para atividades que estão previstas no decreto. Nós tivemos a felicidade de ter o conhecimento hoje de um decreto estadual promulgado no dia de ontem, proibindo o corte de energia elétrica, internet e água, esses serviços tidos como essenciais, em locais que estejam em lockdown em bandeira preta. Então, aos nossos irmãos de placas, além da nossa solidariedade de estarmos sofrendo com o sofrimento deles também, principalmente as pessoas que trabalham em atividades tidas por não essenciais, que tiveram que ficar paralisadas, nós estamos também fazendo essa fiscalização. Existe uma interação muito forte entre os órgãos lá e a Promotoria de Justiça. Fizemos uma reunião na segunda-feira retrasada envolvendo setores também da sociedade para que isso fosse compreendido e para que nós pudéssemos difundir essas informações. Tivemos essa notícia, que é uma notícia importante no dia de hoje, e esperamos que esse período de lockdown ele seja o menor possível, mas hoje ele é necessário. Eliscleia, tem muitos ouvintes aqui mencionando a questão de vários lugares na zona sul da cidade, também na zona rural, de pontos comerciais que não estão obedecendo essas ordens de não funcionamento, e, enfim, essas pessoas a qualquer momento podem estar recebendo a vigilância, enfim, toda a estrutura de segurança que faz a fiscalização? Com certeza, é igual eu acabei de mencionar. Quando a gente não começa a mexer no bolso, as pessoas parece que não dá credibilidade para a situação, né? E a gente não vai, a questão do fechamento do estabelecimento ou multa não é só a questão da máscara, né? Existem várias questões de adequações, de obediências, né, às normas que estão sendo surgidas pelo decreto, né? Então, a gente tem que fazer valer, ele vai ter que acontecer. E, infelizmente, a gente queria não multar ninguém, queria não tomar instância maior, mas as pessoas, infelizmente, não estão dando credibilidade para o trabalho educativo. Então, a partir de agora, a gente está sendo obrigados a multá-los, tanto comerciantes como pessoa física na rua, trafegando, sem responsabilidade, sem o uso devido das máscaras e outras situações. Doutor Dirk, foi pensado na situação das pessoas que vivem em situação de rua, que vivem na rua, foi pensada essa situação? Sim, a população que vive em situação de rua, ela tem uma proteção que não está apenas na questão da pandemia. A população em situação de rua, existem políticas públicas. Nós temos um CRAS aqui, um órgão de assistência social do município, e temos um órgão que está estruturado para atender essas pessoas e para ministrar aquilo que for necessário, não só em relação a medicamentos, como a questão psicossocial dessas pessoas. Em relação à pandemia, elas também estão sujeitas às mesmas normas que nós estamos. A questão é, o Estado precisa atuar. Então, é muito comum, infelizmente, nós vemos pessoas nas praças, em aglomerações e sem uso de máscaras. Essas pessoas também estão passíveis de sofrer as sanções. A questão social, assistencial, na verdade, ela não interfere na aplicação da multa. Tá? Isso é uma situação que todos nós estamos adstritos, mas o órgão de assistência social do município, ele precisa também atuar nesse sentido, porque são problemas em cima de outros, né? Infelizmente. Bom, o programa já está aqui avançando para o final. Eliscleia, algo mais a acrescentar que você possa agregar aqui ao programa de hoje? Sim, o que eu queria, a conclusão final que eu queria era pedir encarecidamente à população, a todas as pessoas em geral, obedeçam às normas, vamos obedecer para não chegar a essa questão, porque vai ser doloroso para a gente, mas a gente vai ter que atuar dessa forma. Então, assim, vamos obedecer. É o mínimo que a gente está cobrando, é o mínimo que pode ser feito para a população.
sabe? E visando vidas, né? A gente está trabalhando para a gente não chegar a lockdown, como aconteceu em Placas, bem aí perto da gente. De Placas para frente tem 14 municípios que estão em lockdown. Então, o nosso objetivo maior é esse, manter o que a gente está hoje. Hoje, por exemplo, o Ará deu 0 de pessoas com Covid-19. Hoje não deu nenhuma pessoa, né? Então, assim, o que a gente quer é manter esse quadro aí. Não é que está aumentando a população de Urará, mas se a gente não conseguir, se não continuar com esse trabalho de prevenção, a gente pode depois ver os nossos queridos caindo e a gente não poder fazer nada, entendeu? Obrigado, Discleia. Doutor Dirk, até quando está previsto essas normas mais rígidas? Há uma previsão de período para se encerrar ou enquanto tiver pandemia isso vai se suceder? É importante que as pessoas tenham a compreensão de que o bandeiramento das regiões, ele leva em consideração 2 fatores fundamentais. A capacidade de recebimento da pressão do sistema de saúde e a quantidade de contaminações. Nós temos a estimativa de que, no final desse mês, o Hospital de Campanha em Santarém seja reaberto. Infelizmente, está atrasado e nós estamos padecendo por isso. Não há no decreto nenhuma previsão temporal de duração. O decreto ele vem se modificando, inclusive nas semanas anteriores, se modificou 2 vezes na mesma semana. Por que isso acontece? Porque nós estamos tentando agir de forma preventiva. Não há essa estipulação de um dia para que isso encerre. O que nós temos temos que ter a consciência de que essas profilaxias, essas medidas de saúde, elas vão ser seguidas por nós durante muito tempo. Só que a pressão do sistema de saúde hoje, em Placas, por exemplo, ele não comporta mais nenhum tipo de atendimento. De Urará, nós estamos vinculados ou a Altamira ou a Santarém no hospital. E nós não temos leitos disponíveis para as pessoas que, porventura, necessitarem de internação. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que, nesse momento, nós temos que seguir essas normas. Algo mais a acrescentar, doutor? Tá. Eu queria falar para os moradores de Urará, as pessoas que vivem em Urará, que criam seus filhos, que têm suas famílias, que dependem desse município. É o momento de nós nos abraçarmos, o município. É o momento de nós cumprirmos essas normas. É o momento de nós ajudarmos os órgãos a trabalhar. Nós estamos todos juntos nisso. Se nós não estivermos unidos, nós não vamos vencer. Nós temos uma situação menos desfavorável, nós temos uma vacina. Essa vacina está demorando para chegar, mas ela está chegando. E é importante que as pessoas tenham a compreensão de que isso é temporário. Nós precisamos sobreviver, nós precisamos proteger as nossas crianças, as nossas famílias, os nossos idosos e os nossos profissionais que trabalham todos os dias. Então eu peço encarecidamente que as pessoas tenham essa visão no coração e que nós possamos passar por isso de maneira menos traumática, para que nós possamos passar por isso juntos e fiquem sempre cientes de que o Ministério Público e os órgãos que compõem essa rede de proteção sanitária estão à disposição de todos para os esclarecimentos e nós estamos sempre 24 horas trabalhando, estamos nas ruas, estamos fiscalizando e esperamos que a população compre essa ideia. É importante que a população também seja um fator fundamental no combate dessa pandemia. Doutor Dirk, muito obrigado pela presença, por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje, esclarecendo a população sobre todas essas medidas que estão sendo tomadas no município. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Discleia. Muito bem, a gente conversou aqui com o promotor de justiça da comarca de Urará, Dirk Matos, falou com a gente também, Discleia Gouveia, da Vigilância Sanitária. O Regional Comunidade chegando ao final, está chegando a programação evangélica, na sequência tem um Oxigênio comandado pelo Tiago Dutra. A gente volta amanhã, pessoal, aguardo todo mundo no programa Regional Comunidade de quarta-feira. Até lá. ZYB 217, Rádio Regional FM.